Olá, navegante das palavras. Vamos continuar navegando pelos meus empregos em São Paulo, meu início, minha chegada à metrópole. Então, aí eu já estava morando nessa república e eu fiquei muito amiga de uma das meninas, a Fátima. A gente teve uma identidade plena desde o início. E passávamos dificuldade, apesar de sermos 6 para dividir despesas. A gente morava na Brigadeiro de Santo Antônio, o aluguel era caro. Então ali eu já tinha entendido que eu já comecei a entender como funcionava a questão das necessidades básicas, coisa que eu não vivi no interior. Apesar dos meus pais serem simples, não faltava comida, né, dentro de casa, tinha um lugar para morar, eu tinha um lugar para dormir. Então eu não sabia o que era necessidade básica. Mas em São Paulo, como meu pai disse, eu não posso te sustentar. Então eu aprendi que antes de comprar um objeto que eu gostasse, eu teria que primeiro pagar onde comer para dormir, principalmente para dormir, porque normalmente você come fora em São Paulo. Então, e custa caro, sempre custou muito caro. Então essa lição eu aprendi. E aí eu também tinha saído do Cunha Bueno, do escritório político dele, para trabalhar numa outra empresa, que eu ia ganhar um pouco mais. E aí eu e a Fátima, a gente estava num momento muito difícil, comendo só ovo. Era só ovo. Aí a Fátima falou na empresa onde ela trabalhava, para a gerente dela, a gente está meio passando necessidade, não é só comendo ovo. A gerente vira e fala assim, põe água no ovo, ele vai render mais. Essa foi uma outra lição, além daquela, quando eu perguntei onde ficava a rua Líbero Badaró, e a menina falou para mim, compra um guia de rua. Aí você vai fazendo os seus ajustes em São Paulo. Então, se você chegar for muito emotiva, achar que as pessoas vão te salvar mesmo, vai ser não vai ser fácil, você vai se desapontar. Porque foi assim que eu fui. O Boas-Vindas em São Paulo, o meu Boas-Vindas foi assim, e o da Fátima também. Então, o que eu fiz? Eu comecei no meu novo emprego, continuávamos comendo ovo, eu comecei numa segunda, e a secretária, eu ia ser secretária do chefe de um dos diretores, era uma empresa grande até. E aí eu comecei na segunda, e a Verinha, que era a secretária, que estava indo embora, ela ia embora de São Paulo e estava me treinando. E um dos meus trabalhos era pedir um almoço para os diretores e o presidente da empresa. Tinha um lugar lá, um restaurante muito legal, onde eu ligava para um restaurante muito sofisticado, lá do centro de São Paulo, para entregar o almoço para eles. Então, de segunda a quinta, essa era uma das atividades que eu tinha que fazer, além de ser secretária lá do diretor. Na sexta-feira, a Verinha falou para mim, agora não, de sexta-feira eles almoçam no próprio restaurante. Então é só você ligar e fazer a reserva. E foi o que eu fiz. Quando eu liguei e falei para o maître que os diretores iriam almoçar no restaurante, ele falou, e você, Verinha, vocês vão almoçar onde? Eu falei, a gente vai comer uma coxinha por aqui mesmo. Aliás, coxinha eu sempre fui fã. Inclusive a minha mãe, na época que eu trabalhava no sindicato, tinha uma mulher que vendia coxinha, mandou mas uma coxinha deliciosa. Minha mãe falou, nossa, daqui a pouco seu salário inteiro vai ficar na coxinha. Você viu quanto você gastou de coxinha? Eu falei, mãe, mas eu adoro a coxinha dela. Então, coxinha é uma paixão muito, muito antiga. E falei mesmo, ingenuamente não, eu falei a verdade, nós vamos comer uma coxinha, não via mal nenhum comer uma coxinha. Aí ele falou, não, vocês são minhas convidadas, venham almoçar aqui. Achei a coisa mais natural do mundo, desliguei e contei pra Verinha. A Verinha falou, impossível, lá é um restaurante muito, muito sofisticado, você deve ter entendido errado. Eu falei, não entendi errado não, ele convidou a gente para almoçar. Ela ligou, confirmou, e ela falou, nossa, realmente convidou. E nós fomos. Foi a primeira vez na minha vida, eu não tinha ideia de que fosse um restaurante sofisticado. Era tantos talheres, copo para isso, copo não sei para quê. É a primeira vez, mas eu sempre fui uma boa observadora. É claro que eu não ousei pegar um talher sem antes observar a Verinha, que já tinha um treinamento, né, sofisticado em São Paulo. Eu fiquei olhando, observando como é que pegava, enfim, não
Fiz bonitinho, aprendi rapidinho como que começa de fora para dentro, o copo para isso, o copo para aquilo. Nisso entra um dos diretores da empresa e olha para nós com uma cara razoavelmente feia. A Verinha falou, acho que ele não gostou de ver a gente aqui. Eu falei, mas por quê? Não sei, algo me diz que ele não gostou. De fato, quando a gente voltou do almoço, eu fui chamada na sala desse diretor. E antes de ir, a Verinha falou, cuidado, você vai chorar. Falei, não sei por que você está me dizendo isso, Verinha, mas chorar eu não vou não. Isso eu posso te prometer. No que eu entrei lá, um homem frio, extremamente frio, calculista, meu chefe estava do lado dele, né, o diretor para quem eu trabalhava, pediu para eu sentar e foi direto ao ponto. Ô mocinha, eu acho que você não sabe o seu lugar. Falei, como assim? Você não sabe, você é classe média baixa, ralé e da turma do cartão de ponto. O que você estava fazendo naquele restaurante que não é o seu lugar? Eu perdi o apetite, inclusive, quando eu vi você lá. Bom, ali eu entendi o que a Verinha falou, né? Vai chorar, mas mantive a altivez. Não esbocei nem surpresa. Mantive. Eu falei, mas foi o maître que convidou a gente. Além de topetuda, de não saber o próprio lugar, é mentirosa. O maître falou que você insistiu tanto para ir, que ele ficou sem graça e convidou você e a Verinha. Aí depois, ali ainda não tinha noção dessa engrenagem corporativa, mas deu para entender, né? O maître, para salvar o emprego dele, alguém precisava perder o emprego, né? E fui eu. Ele me demitiu por eu ter almoçado num lugar do qual eu não fazia parte. Então, eu acho que quando falam que eu sou diferente, é por isso. Eu não vejo que problema tem eu almoçar naquele restaurante ou em algum restaurante. Mas isso era o meu, eu não tinha noção de classe social, porque em Manduri, apesar de tudo, a menina mais rica da cidade estudava no mesmo colégio que eu, porque só tinha um colégio. O clube da cidade era frequentado pela menina mais rica e pela menina pobre. Então, eu não tinha ainda essa noção dessas divisões de classes sociais e do preconceito social. Então, de cara, era agosto, ou seja, eu estava com 6 meses em São Paulo, já fui apresentada ao preconceito social. E quando, antes de sair, eu fiquei desesperada, porque eu entrei na segunda, era sexta, eu pensei, como é que eu vou pagar as despesas do apartamento? Eu não tenho dinheiro. Eu perdi o emprego e, além do que, a carteira é suja, uma semana de registro. Você está com uma carteira suja, isso já é o suficiente para você ter dificuldade de encontrar outro emprego, né? E eu lembro que estava lá no alto, eu olhei para baixo, ainda bem que o vidro era trancado, porque eu estava tão desesperada por um emprego e medo de não conseguir outro emprego, porque eu precisava do emprego para pagar as contas do mês seguinte. Com 17 anos, eu já tinha noção do que eram despesas básicas e que se eu não pagasse, mesmo as meninas gostando de mim, elas iam me tocar de lá, porque é assim que funciona. Aí eu lembro que eu desci, fazia muito sucesso na época, era 1980, a música da Melinha Foi Deus Quem Fez. Eu lembro que aquela letra, eu ia andando pelo centro, e aquela música alta, estava tocando numa loja de discos na época, era bem alta, aquela letra, foi Deus quem fez, eu fui ouvindo a voz da Melinha, eu falei, foi Deus quem fez, foi Deus quem me fez, foi Deus quem fez o mundo. E eu não vou permitir que uma pessoa que se acha dono de um restaurante acabe com meus projetos de vida. Jamais. Foi Deus quem fez o mundo para todos nós. É isso, navegantes das palavras. Espero vocês na próxima rota. Paz a todos nós.